O Renascimento e a teoria política moderna. O que é o Renascimento, doutores? Estávamos mortos, enterrados nas trevas da ignorância, não é? Uma mente cauterizada, não é? Sem discernir, né, o certo do errado, sem conseguir observar através, né, dos fantoches que projetavam a luz, né, do mundo exterior na parede da caverna, e eu tinha uma visão ofuscada, embaçada, e eu não enxergava uma realidade por mim próprio. A realidade vinha de outros é que me diziam o que era, o que não era, e eu não tinha o conhecimento. Falei, né, no tema anterior sobre Alexandria e a biblioteca destruída. Não tinha conhecimento, não tinha livros, né? E os poucos que restaram eram de temas religiosos, vindo dos ideólogos da igreja. Mas o Renascimento, no século XV, traz um renascer de determinados ramos do conhecimento. Renascia a matemática, renascia por quê? Porque já existia. Esse é o renascimento na teoria política, né, moderna, né? Ele renascia porque já existia, e se já existia, não é o criar nem o inventar, é o renascer, é o renascimento. E isto vem em arte, cultura, vem em expressões artísticas, algumas expressões literárias da época, movimentos artísticos da época, não é? Estou falando de forma resumida e abreviada para trazer os conceitos mais importantes, porque se nós formos falar do Renascimento, não é, demandaria umas 4 horas, e aí não é o objetivo, né? Mas daqueles ideólogos lá da Idade Média, o terceiro, Nicolau Maquiavel, conhecia profundamente o poder. Conhecia e conhece profundamente. Professor, como assim conhecia e conhece? Ele morreu. Ele morreu, mas morre quem não deixa um legado. Maquiavel deixou um grande legado que se perpetuou e se perpetua até hoje na nossa história, na nossa política atual, inclusive. Os conceitos trazidos no livro O Príncipe, principal literatura de Maquiavel, O Príncipe, estes conceitos é o que formulam uma série de conselhos. O livro O Príncipe formula uma série de conselhos para o soberano, para o governante. E este livro, O Príncipe, de Maquiavel, que formula uma série de conselhos para o soberano, e ele dentro de uma aristocracia antiga, não era uma oligarquia. Maquiavel era de uma aristocracia, lembrando que a aristocracia trafega pela monarquia, né? Mesmo que a monarquia, agora corrompida pela ideologia, agora corrompida pela Igreja Católica, corrompida pela Idade das Trevas, nessa atual ideologia, Maquiavel, conhecedor dos bastidores, né, a fundo do poder, transitando pelo poder através de uma aristocracia, Maquiavel, historiador, diplomata e poeta italiano, né, literário. Poesia na época era algo, né, sublime, soberbo, né? A poesia trazia uma realidade de uma forma abstrata, né? Trazia do concreto para o abstrato e verdades, né, ali nas entrelinhas, na época, né? Hoje não se faz mais isso, né? Então ele tornou-se um conhecedor, né? Maquiavel tornou-se um conhecedor profundo dos mecanismos políticos, porque ele transitava na política, e aí ele ficou, né, ele percebeu como tudo funcionava, o lado de dentro, o lado de fora, e ele foi o primeiro que percebeu a influência ideológica da igreja, e foi onde ele escreveu O Príncipe, dando conselhos para os soberanos, dando conselhos para os reis, dando conselhos para os monarcas. Quem seguiu o conselho de Maquiavel rompeu com a igreja. Para que igreja? Olha só, esse manual aqui me traz aquilo que eu preciso, né? E tem vários conselhos. Se for falar aqui, pessoal, tem cada conselho bom entre aspas, né? Bom na política, do ponto de vista do soberano, do governante, né? Se eu faço um pacote, olha só, termo atual de Maquiavel lá atrás, e aí Maquiavel foi considerado maquiavélico
e sendo que maquiavélico de Maquiavel não tem nada a ver, mas parece que o maquiavélico de Maquiavel é aquele que traz maus conselhos, né? Maldoso, maquiavélico, do mal, né? Não tem nada a ver, pessoal. Maquiavel, mas tem tudo a ver e não tem nada a ver. Professor, que não tem nada a ver é sério. Não, pera, vamos lá. Quem não tem nada a ver é o vernáculo português, né? Verdade? Né? Mas a questão do Maquiavel, ele traz um conceito novo, que não é novo, é velho, mas para as monarquias ele inova dentro do príncipe. Qual é o principal conselho de Maquiavel? Um governo republicano. Tira a igreja, você não precisa da igreja, você pode governar sozinho, você não precisa governar com a igreja, e para se manter no poder, você tem que se afastar da igreja. Estou resumindo, isso não está escrito no livro, né? O livro não é assim que é escrito, né? O livro fala de um conceito de governo republicano, a res publicum, a coisa pública, voltar a governar no interesse público, não para atender o povo, mas para manter a coisa pública. E mantendo a coisa pública, eu me perpetuo no poder, porque eu estou trabalhando a coisa pública, não para mim nem para o povo, ou nem para mim nem para o povo, ou para todos nós. Não, para manter a coisa pública eu me mantenho no governo, porque todos se interessarão com o que é público, porque o que é público é de todos, e se é de todos eu me mantenho no poder e não preciso dos conselhos e da ideologia da igreja de forma resumida. Essa teoria realista da política baseia-se numa realidade do interesse público, do bem público, da coisa pública, e não nas questões do outro mundo, né? Aí eu vou falar aqui, vocês vão falar que eu sou anticristo. Ah, pessoal, não tem nada a ver. Vocês vão falar que eu estou sendo contra a igreja católica. Não, né? Não é isso. Maquiavel trazia conselhos contra a duplicidade do poder, contra o poder exercido pelo clero religioso, que na época, não é, queria e fazia um controle ao seu bel prazer, ao seu bel dispor, não é, depenando aí as questões públicas no interesse da igreja católica. Isso na época, não é hoje, isso é na época, né, na Idade Média. Então o renascimento começa a surgir daí, de Nicolau Maquiavel, em 1469, né, é onde começa a sua história, né, e devido à sua ligação com governos, né, de sua época, e governos que tinham tendências republicanas, com a sua principal obra, O Príncipe. Teve outras, né, que também influenciaram esses governos da época. Uma delas é O Príncipe, a outra acho que é O Mandrágora, acho que é isso mesmo, O Mandrágora, e O Tratado da Arte da Guerra. Essas três obras, né, essa trilogia é que influenciou o renascentismo e a teoria política moderna. É o fim da Idade Média com o início da Idade Moderna, trazido por Maquiavel. Bom, então, primeiro ponto que nós temos que lembrar e não podemos esquecer, né, é a separação da atividade religiosa com o poder político do Estado. Separa, né? E segundo ponto, a teoria realista trazida por essas obras, a teoria realista. E qual é a teoria realista? Esta de que eu devo governar no interesse da coisa pública. Não é interesse do povo, nem é interesse meu, é interesse da coisa pública. E mantendo a coisa pública e governando no interesse da coisa pública, governando de forma republicana, eu me manterei no poder. Esse é todo o resumo do pensamento de Maquiavel. Conquistar, manter e conter o poder. Conquistar, manter e conter. Eu conquisto, eu mantenho e eu contenho o poder na medida em que eu preservo o interesse público, né? Lembrando que interesse, né, é o que está entre as pessoas, entre, né, esse palavra grega que significa seres, o que está entre nós, o interesse que há entre nós. Do ponto de vista do governo, óbvio que é a coisa pública. E se eu mantenho uma coisa pública, a res publicum, a coisa pública, eu me mantenho no poder, porque todos serão a favor da coisa pública, nem de mim,
nem de vocês, mas da coisa pública para todos, né? Isso é política moderna, né? Vindo lá de Maquiavel, ele que transitou por todos os lados e trouxe esses conceitos. Aí tem várias questões, né, bacanas de Maquiavel. Quem quiser ler, é uma obra difícil de ler. Eu tive que ler várias vezes para entender. Li a primeira, não entendi nada, mas eu sou persistente, sou teimoso, li de novo, não entendi menos ainda. Li pela terceira vez com referências dessa vez. Eu falei, não, agora vai, né? Aí quando você vai aprofundando um pouquinho nas referências, aí você começa a entender, fala, não, agora eu entendi porque que ele falou isso, né? E ele traz conselhos para a modernidade, né? Pacote de maldades e pacote de bondades. Vocês já viram esse termo? É da literatura de Maquiavel. Pacotes de maldades e pacotes de bondades. Como assim, professor? Explica melhor isso aí. Só esse, tem vários conselhos de Maquiavel para os soberanos, né? Se eu trago um pacote de bondades para o meu povo, pacote de bondades. O que é pacote de bondades, pessoal? Gasolina baixa, né? Isenção de impostos na cesta básica, isenção de impostos da linha branca linha branca vocês sabem o que é, né? Batedeira, geladeira, fogão, linha branca de utensílios domésticos, né? Linha branca, chama linha branca e tal. Então se eu vou fazer estas eu não acho baixa de impostos. Isso não é uma bondade. Não, eu acho que isso seria uma divindade. Não, mas tudo bem que no ponto de vista dele é diferente. Dentro da teoria política e dentro do conselho de Maquiavel para o soberano, né, ele dizia: eu vou falar o conceito. Vou falar primeiro. Eu acho que na nossa perspectiva também pode ser considerado um pacote de bondades. Quando o governo se reúne com os especialistas econômicos e a partir de uma pressão dos empresários ele reduz a taxa da Selic, por exemplo, ele não está fazendo isso só pensando na movimentação econômica, ele está pensando também em agradar uma classe de empresários ou de investidores que espera, que tem essas expectativas com o governo para apoiá-lo, né? Então, a economia sempre rege a política. Então, eu vejo como um pacote de bondades, assim como políticas sociais. Então, você pode chamar, como tem alguns teóricos que chamam de work barrel, né? Que é você dar cenoura aos poucos. Quando você dá políticas assistencialistas, podemos aqui considerar o Bolsa Família, a ampliação dessas políticas sociais, assim, a gente pode interpretar de uma maneira que pode parecer pejorativa pelo uso da ideia de pacote de bondades, mas vamos pensar que todo esforço do governante em ampliar direitos, em ampliar acesso, em ampliar benefícios, é um pacote de bondades que não tem o interesse só de promover justiça social, tem um interesse eleitoral e tem um interesse político também. Esse é o meu ponto de vista. Nunca é ingênuo. Pode continuar. Não, é que nunca é ingênuo, sabe? A gente sempre tem que olhar essa lógica que a gente fala, lógica maquiavélica, porque esse pensamento de Maquiavel, que o interesse é conquistar o poder, manter o poder e ampliar o poder, ele está sempre presente, independente do político, do líder que está ali. Todos eles sempre vão querer seguir esse rito, conquistar, manter e ampliar. E para isso ele tem que seguir as regras do jogo, que é atender os interesses da população, dos empresários, dos economistas, do seu grupo político, enfim. E para isso ele faz uso desse pacote de bondades. Se é bom de fato, se traz benefícios, é uma outra discussão. Mas ele tem que usar as cartas que ele tem para poder se manter no poder. Senão ele é... O problema maior, nesse caso, principalmente desse Maquiavel, é que, na verdade, ele implantou um certo costume para depois dizer que está fazendo esse pacote de bondade. Não, eu não vejo que ele... É uma coisa... Não ele, mas enxergou seguiram essa teoria. Vamos lá, vamos... Porque
Pode falar. Ele enxergou aquilo que estava acontecendo, como a igreja influenciava nas decisões da monarquia, e para isso ele identificou caminhos para a preservação desse poder e para a própria proteção da monarquia contra os interesses externos. E uma das maneiras de proteger contra a influência dos interesses externos seria o rei ser de fato soberano, ele ter autonomia sobre a gestão dele. Então ele não implantou, porque ele não era um governante, ele era um conselheiro, mas a gente pode até interpretar dos males o menos pior, né? O que era pior? Era ter uma monarquia influenciada pela igreja, no qual o rei não tinha essa autonomia, ou era um rei que tinha autonomia, mas que para isso ele tinha que ouvir a população, ele tinha que dar um retorno para a população e fazer uso de um pacote de bondades? E aí eu reforço, eu não estou vendo o pacote de bondades como uma coisa pejorativa, mas quando um governante escuta a população, a polis, e devolve em ações, ele está fazendo um pacote de bondades para manter o poder, para beneficiar. Então, eu não acho que Maquiavel implantou nada, mas ele conseguiu enxergar uma alternativa a essa influência que a igreja exercia. Eu me alonguei, desculpa, gente. Não, tranquilo. Vou finalizar aí. Os dois conceitos da doutora Gislane e da doutora Tamara estão corretos e dentro de tudo que nós falamos aqui. Só que o foco aqui, o cerne da questão, que eu disse que eu ia trazer um dos conselhos de Maquiavel dentro do livro O Príncipe, né? Um dos conselhos dele né, se eu for fazer um pacote de bondades e se eu for fazer um pacote de maldades, e aí vocês explicaram o que é um pacote de bondades, tranquilo, tá correto, né? Dando opiniões contra e a favor, né, a questão. Mas dentro do que Maquiavel falava, e ele conhecia a questão de dentro, ele conhecia o soberano como um aristocrata, ele se colava entre o mundo externo e o mundo interno soberano, e dentro do mundo interno soberano, dentro da soberania, dentro do governo, dentro da monarquia, ele enxergou, escreveu a obra, e aí ele dá os conselhos. Aí um dos conselhos dele: se eu for fazer um pacote de bondades, eu faço essas bondades de forma gradual, de forma, né, que essas bondades elas vão ser percebidas pela sociedade devagar, e vai parecer que eu sou um governo bom. Olha só, pessoal, não comparem a nada, nem governo atual, nem governo antigo, só pense na situação. Então eu vou fazer um pacote de bondades, né? Aí eu fui dar um exemplo atual, foi onde que confundiu, né? Esquece o exemplo atual. Eu vou fazer um pacote de bondades. Então eu vou fazer isto, aí eu libero uma situação para o povo, aí eu faço isto, libero outra situação para o povo. Então eu faço isso assim de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Durante um ano eu faço 12 bondades, 12 durante um ano, pacote de bondades, dizia Maquiavel. Agora, se eu vou fazer uma maldade, não, eu não vou fazer uma por mês, 12 no ano, eu vou fazer 12 em um mês. É uma lapada só. Como assim, professor? Que maldade é essa? Maquiavel dizia que era para, se vai fazer uma maldade, faz tudo de uma vez só, porque aí o povo, né, cai, fica desatordoado quando acordar, quando levantar, leva um mês, 2 para se erguer. Se ergueu, pessoal, compreender a situação, a visão de Maquiavel, ele enxergava dessa maneira, e ele dava esses conselhos para o soberano: se você vai fazer bondades, faça devagar, vai, né, degustando a bondade, e você vai, assim você vai se perpetuar no poder, vai se manter no poder com este pacote de bondades, porque você vai ser lembrado por mais tempo, na medida que você traz doses homeopáticas de forma gradual. É isto. Agora, se você vai fazer uma maldade, não. Você tem um pacote de maldades, quantas maldades são? 40? Faz tudo num dia. Faz de domingo para segunda à noite, para ninguém perceber, desce a cacetada e deixa a coisa acontecer, fluir. E aí você vai colhendo os cacos, vai juntando os cacos. Pacote de... Oi? Maldade. Eles incitam uma situação, pioram uma situação, para dizer que está fazendo alguma coisa, para depois vir com a outra situação e dizer que está ajudando. Então, pessoal... E eu acho assim, que ao longo do tempo o povo não conseguiu enxergar ou não teve condições de reagir, não sei.
Então, pessoal, esses são conselhos de Maquiavel no livro O Príncipe e nestas outras obras, Mandrágora, né, e a Arte da Guerra. Estes livros abrem um conceito tradicional dentro da Idade Moderna, da Idade Média, abre um parecer novo, vislumbra, dá uma nova visão para o soberano, daquilo que já existia lá atrás, antigamente, mas aí com o Renascimento surge a luz às trevas da ignorância, e o soberano passa a se enxergar, e a enxergar uma perspectiva que antes ele não via. Ele estava sendo guiado, né, pela igreja, cego guiando o outro, mas aí Maquiavel traz, né, e são vários conselhos, eu só disse só essa questão do pacote de bondades e pacote de maldades, que é aplicado atualmente no nosso governo. É por isso que eu falo que é uma teoria política moderna, que finalizou a Idade Média, aí iniciou o renascentismo e influencia até hoje a nossa atual atividade política moderna. Então, o pacote de maldades e pacote de bondades é um dos exemplos que estão no livro. Amanhã eu vou trazer mais uns 5 ou 6 para a gente degustar aqui, debater, bater um papo sobre isso. Então, conquistar, manter e conter o poder é o foco das obras de Maquiavel, dando conselhos para os soberanos. Não é alguém específico, mas ele que transitava na monarquia como um aristocrata de forma livre e tranquila e transparente. Ele conhecia a fundo o que estava lá dentro da monarquia, conhecia o que estava no exterior, trazia do exterior para o interior formas de governo antigas, que ultrapassaram toda a Idade Média das trevas, e agora num renascer, né, destas ideias, num renascer de ideias antigas, ele traz vários conselhos para os soberanos, né, para conquistar, manter e conter o poder, sendo que essa teoria realista de poder de Maquiavel, ela traz a forma republicana de governo. O que é a forma republicana, doutores? Coisa pública, o interesse público, visa a coisa pública. Quando eu viso a coisa pública, quando eu viso o interesse público, eu não estou se referindo nem a mim, nem ao povo, eu estou me referindo à coisa pública. Como a coisa pública é do interesse de todos, é um bem comum a todos, então eu vou conseguir conquistar. Se eu já tiver conquistado, eu vou manter e me manter aonde? No poder, né? E vou segurar o que vem de fora, os elementos externos. Eu vou conter os elementos externos para que eu não saia do poder, para que eu me perpetue no poder, né? Isso, claro, que tem um lado negativo, né? E do ponto de vista de Maquiavel e do ponto de vista de leitores do Maquiavel, intérpretes do Maquiavel, trazem isso como algo maquiavélico, mas isso é um abrasileiramento do autor, né? Por isso que eu falo que não tem nada a ver, né? Não tem a ver, mas ao mesmo tempo, né? Olha o conselho, né? Se você vai fazer uma bondade, faz devagar. Por que não faz logo tudo de uma vez? Não, Maquiavel você não faz devagar, né? Vai ficar parecendo que você é sempre o bom. Hoje você abaixa. Aí foi onde que eu confundi vocês, que eu falei. Hoje você abaixa a gasolina, amanhã você abaixa o diesel. Mês que vem você abaixa o álcool. Mês que vem. Não confundiu. Eu falo assim, é claro que eles usam o que mais chama a atenção da população. Pacote de bondades. Isso. Só que isso não é de hoje. Vou dar um exemplo de pacote de maldade. Confisco da poupança. Pacote de maldade. Junto com o confisco da poupança, já aumenta a taxa Selic, já confisca a poupança, já aumenta a taxa Selic, já faz algumas outras leis que é para segurar a economia, já muda a moeda, faz tudo de uma vez só. Em um dia. Pacote de maldade. Congela preços. Excede a 70 mil, parece que você tem que fazer imposto de renda, sendo que já é um dinheiro que já foi feito, o imposto de renda, já foi pago o que devia. Então, assim, são vários. Na verdade, não é uma... não dá para entender. E quando você fala em política, a coisa é complicada. Então, só para fechar, Maquiavel, no caso, o renascimento, tá? E a teoria moderna de política, né? Para fechar esse tema. Nós vamos dizer aí nas palavras de Maquiavel, tá? Agora Maquiavel, dizer que a república, né, são mecanismos capazes de fazer valer,
república. São mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria. Olha só o Renascimento, traz coisas velhas como se fossem novas, né? Mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria. E educar os membros da comunidade para viverem de acordo com a liberdade cívica. Cívica de civilização, de sociedade civil. Vou repetir. Mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria e educar membros da comunidade para viverem de acordo com a liberdade cívica. E criem limites para o poder do exercício arbitrário, seja ele do príncipe, né? Não falei que eu ia falar do príncipe de Maquiavel? Esse é trecho do livro. Seja ele do príncipe, da aristocracia ou do próprio povo. Professor, repete aí. Vou repetir. Mecanismos capazes de fazer. O que é república? O que é república do ponto de vista de Maquiavel? O que é república? República são mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria. Mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria. E educar os membros da comunidade para viverem de acordo com a liberdade cívica. E educar os membros da comunidade para viverem de acordo com a liberdade cívica. E que criem limites para o exercício do poder arbitrário. Vou repetir. E que criem limites para o exercício do poder arbitrário, vírgula, seja ele do príncipe, vírgula, da aristocracia ou do próprio povo. Esses últimos três elementos, olha só, vou repetir a frase toda, né? Não tudo, né? E que criem limites para o exercício do poder arbitrário. Qual é o poder arbitrário exercido, né, de forma arbitrária, né? Qual é o limite que eu devo criar? Eu devo criar um limite para limitar o poder do príncipe, do aristocrata e do povo. Quem é o príncipe? O monarca, na monarquia. O primeiro-ministro no parlamento. E no presidencialismo, o presidente. Eu tenho que criar limites para este, né, que é o príncipe. Agora, do ponto de vista da aristocracia, tenho que criar limites para a aristocracia. No caso, a antiga aristocracia, a forma pura, né, dos abastados de cada época, aristocracia, que tem tráfico com a monarquia, ou tráfico com o presidente, ou tráfico com o primeiro-ministro. E modernamente falando, né, eu posso falar de burguesia, né, que não é tão moderno. Falo então de comerciantes, de empresários. Então, aristocracia, empresários, comerciantes, burguesia, burguesias, comerciantes, empresários, empreiteiras, que têm trânsito livre, são aristocratas e trânsito livre com o príncipe, com o rei, com o monarca, com o presidente. Então isso aí eu tenho que colocar limites. E por último, o próprio povo tem que ser limitado, tem que ser contido para que não haja aí, né, um exercício arbitrário do poder. Este é o resumo de Maquiavel. Tranquilo? Então, mecanismos capazes de fazer valer a vontade da maioria e educar os membros da comunidade, né, para viverem de acordo com a liberdade cívica. Que liberdade cívica é essa, pessoal? É a que vem das leis. Estes são os limites, né? O limite legal, o limite da lei, né? E aí, doutores e doutoras, né, finalizamos aí a questão, né, finalizamos o Renascimento e a teoria política moderna, né? Falamos na aula de hoje sobre três temas aí de suma relevância e importância. Falamos sobre a atividade política de gregos e romanos, que é o surgimento da política, né, das ciências políticas lá na Grécia Antiga, né, entre gregos e romanos, como isso acontece, de que ponto de vista, do discurso da polis, quem é cidadão naquela época, quem é o cidadão hoje, né? Falamos dessas diferenças, falamos aí da esfera pública e do bem, da esfera pública e da esfera privada, né, em relação ao interesse público, ao bem público, ao bem comum. Falamos também sobre os pensadores dessa época, né? Aí falamos de direito romano, né? O conhecimento, tudo naquela época, né? Logo no início. Aí entramos em Idade Média, que tem aí qual a principal característica da Idade Média? Duplicidade de poder, poder político, poder religioso. Essa é a principal característica da Idade Média, a duplicidade do poder, sendo o poder político exercido pela nobreza e o poder
religioso pelo clero, né? E aí, né, tem os seus ideólogos da época, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e Nicolau Maquiavel é um ideólogo da época, mas ele finaliza, ele fecha a Idade Média e inicia o Renascimento e a teoria política moderna. Nesse Renascimento, eu tenho aí, né, os conselhos de Maquiavel que transitavam, né, entre a aristocracia e a monarquia, né, comparando hoje, né, empresários e presidentes, né, ou empresários e parlamento, né? E se fosse um pouquinho mais atrás, burguesia e parlamentarismo, né? Então, eu tenho aí o Renascimento e a teoria política moderna. O principal interesse de Maquiavel, né, era aconselhar o soberano, aconselhar os governantes para conquistar, manter e conter o poder, né? Conquistar, manter e conter o poder, né? Conquista o poder, se mantém no poder e contém aqueles que querem tirar o poder, não através de ideologias religiosas da duplicidade do poder, mas através de conselhos para o interesse público. Aí vem o conselho da república. Maquiavel era um republicano, é ele quem traz o conceito de governo republicano. Pessoal, se perguntarmos quem é que traz o conceito de governo republicano atual, Maquiavel. Maquiavel é o pai da ideia do governo republicano atual. Por que atual? Porque ele fala do príncipe, ele fala das aristocracias e ele fala do povo, né? O príncipe, o soberano. Qual soberano? Primeiro-ministro, rei, imperador, presidente, é o príncipe, né? O povo é o povo e as aristocracias, aristocracia, oligarquia, burguesia, empresários, empreiteiros, é tudo nessa ordem, tudo nessa linha. E o povo é o povo, como sempre, né? Oi? Quando você fala que Maquiavel foi o pai da República... Conceito moderno, conceito moderno. Isso que eu ia dizer, porque se a gente pega Roma, né? Não, conceito moderno. De república, mas no conceito moderno, tá? Por isso que assim, desculpa te interromper, mas por isso que eu deixei bem claro, eu falei assim, ó, é o pai do conceito moderno de governo republicano. E por que moderno, pessoal? Porque nós estamos falando do Renascimento e teoria política moderna. Quando eu falo de Renascimento, aí vem o que a doutora acabou de falar. Eu trago um conceito lá antigo da Grécia, trago um conceito antigo, trago para cá como se fosse algo novo, mas ele não é novo. E por que ele não é novo? Da própria era renascimento. O renascer é isso, é trazer coisas velhas como se fossem coisas novas, dar uma aprimorada, dar uma maquiada. Aliás, esse termo maquiar é um termo de Maquiavel também, né? Eu vou explicar como amanhã num outro contexto, né? E aí ele traz essas ideias antigas numa questão nova, nesse trânsito que ele tem entre ele como aristocrata na monarquia, e nesse transitar aí entre um lado e outro, ele faz a influência no governo, ele influencia e traz um conceito moderno, novo, né? Quem traz isso também são autores modernos, tá? Se reportando a Maquiavel. Giddens, Volkmer, Magalhães, o próprio Norberto Bobbio fala disso daí, né? Aí traz esse conceito que eu li aí, que está lá no livro lá, sobre república, né? Sobre limitar. Quando ele fala de limitar os poderes de cada um, já é se referindo à igreja e já é se referindo ao próprio rei, ao povo, à própria aristocracia, porque a ideia que ele tem aí é uma ideia regulatória, é uma ideia legislativa, é uma ideia de limites, de jogo de regras, é botar regras no jogo. Quando se tem regras, fica claro a visão, abre a visão para cuidarmos do nosso interesse público. Qual é o nosso interesse em comum? Qual é o nosso interesse comum? Cuidar da coisa pública, porque a coisa pública é de todos, né? Nesse sentido. Então é um conceito moderno, né? Eu cheguei a falar isso no começo. Algum acréscimo? Não, é só uma pergunta. Sim? Bom, tem alguma coisa